A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Frente. Cuidado com a... Vou vir aqui. Boa noite para você. Boa noite, Boa Bruno. noite Boa para noite, você que pessoal. me assiste no canal do Consciência Inclusiva aqui no YouTube. Hoje eu recebo um rapaz que eu assisto. Um rapaz que eu assisto toda terça-feira no Resenha Inclusiva, junto com Rodrigo Rosto. Renato Bacarelli, se apresente, por favor. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Bruno. É um prazer estar aqui com você. Uma grande satisfação. Vou me descrever aqui. Eu sou um homem já de cabelos brancos, barba branca. Estou aqui com óculos de armação escura. Estou dentro do meu escritório aqui, vestindo uma camiseta preta. Sou um homem de pele branca. Estamos aqui, Bruno. Eu não sei o que você viu de bom naquele programa, que só tem bobagem lá, mas até aí a gente está aqui para falar o que você precisar e o que os seus espectadores quiserem saber da gente. Estamos à vontade aqui, fica à vontade. Vamos começar pelo seguinte. O que é o... Eu vejo algumas lives suas com o Rodrigo e com o Alessandro e outras pessoas falando sobre a questão do ICMS para compra de carros para pessoas com deficiência, certo?
E eu vejo vocês falando da questão das reuniões do Confaz. O que seria o Confaz? Explica para mim e para os meus telespectadores, por favor. Vamos lá, Bruno. O CONFAZ, na verdade, o CONFAZ é o Conselho Fazendário. Ele é a reunião dos secretários de Fazenda, né, de Economia de todos os estados. Então, eles se reúnem para tratar de diversos assuntos, sempre relacionados às questões tributárias entre os estados. Então, o CONFAZ se reúne para tratar, por exemplo, da tributação do gás natural que sai da Baía de Campos, para o Rio de Janeiro, para vir para São Paulo, ou que sai da bacia aqui de Santos para ir para a Bahia. Então, todas as questões tributárias referentes aos impostos estaduais, no caso nosso, é o ICMS, ela é tratada pelo CONFAZ. O CONFAZ é o chamado Conselho Fazendário e ele reúne os secretários da Fazenda de todos os estados. Eles se reúnem isso periodicamente. Você tem reuniões extraordinárias, tem reuniões ordinárias, e você tem também todos os comitês, todos os grupos de trabalho que trabalham nesse espaço de tempo para preparar as reuniões. Tudo no CONFAZ ele é por unanimidade, então todos têm que concordar, e a gente está aguardando ansiosamente que haja uma alteração no teto para a compra do veículo do ICMS, que é o mesmo teto de R$70. Na verdade, hoje você pode comprar um carro até 100, mas o limite de isenção é 70 mil. Esse limite de isenção de 70 mil, ele permanece desde 2009. Então, aí a gente está falando de 14 anos, né? Uma coisa ridícula. Então, estão aguardando. O CONFAZ é que define, o CONFAZ é soberano. A gente espera que esse ano ainda o CONFAZ se sensibilize e altere esse limite. Você acha que o teto de compra, o teto de compra dos carros para pessoas com deficiência, ele vai subir? Bruno, eu estou otimista. Eu acho que ele vai subir. Eu não sei quando ele vai subir, essa informação ninguém tem, é tudo especulação, mas esse teto vai subir. Eu tenho um sentimento que no segundo semestre isso pode ser alterado. Eu não tenho muita esperança de que seja resolvido no primeiro semestre, mas quem sabe o governo surpreenda a gente. Mas eu acredito que esse ano ele pode subir, mesmo porque, Bruno, não tem sentido algum, né? Você tem um benefício que muito poucas pessoas podem usar. Por exemplo, você tem, se eu não me engano, 4 produtos somente, 4 modelos de automóveis que atendem esse valor abaixo de R$100.000 com câmbio automático para quem dirige. Para quem não dirige, você até tem alguns limites, você tem até alguma oferta de outros veículos, mas veículo manual. Mas, por exemplo, se você for precisar o carro, por exemplo, para colocar uma cadeira de roda dentro do carro, algum carro que você tem que ter espaço, você já não encontra mais. Aí a isenção de CMS praticamente não serve para nada hoje. E necessariamente, para quem é cadeirante como eu, precisa de espaço no porta-mala para poder colocar a sua cadeira. Precisa de ter um carro espaçoso. Ou seja, desembolsar um dinheiro que você não tem. Exatamente. Né? A maioria deles, né? Estou dizendo. Estou olhando para a maioria das pessoas com deficiência. Bruno, eu sou muito crítico quanto a isso. Eu acho que
existe uma desconexão completa do poder público com a pessoa com deficiência. Essa é a minha opinião pessoal. E não é de hoje, é de muito tempo. Então, você vê hoje o presidente falando que a pessoa que tem alguma deficiência intelectual não tem um parafuso na cabeça. Você viu o anterior acabando com criando escola especial para as pessoas. Então, tem um monte de coisas que você percebe que tem uma desconexão muito grande. Então, a primeira delas é nesse sentido, por exemplo, eles não conseguem entender que as pessoas com deficiência, pela própria deficiência, já têm um desembolso financeiro, já tem um gasto muito maior. Pela própria deficiência. Você geralmente precisa de uma fisioterapia, precisa de uma terapeuta ocupacional, precisa de uma fono, precisa de um monte Sim. de coisa que não necessariamente quem não tem uma deficiência vai precisar. Então, já começa por aí. Então, isso aí não é favor para ninguém está pedindo favor para ninguém está pedindo esmola nenhuma. Isso aí não é uma forma do governo compensar também o fato dele não oferecer um transporte público adequado, acessível para essas pessoas. Então, eles compensam isso com toma uma isençãozinha aí e fica por isso mesmo. E não é assim. Além de a isenção não exime o poder público de melhorar a acessibilidade nas cidades, não só nas cidades, mas em todo o entorno, né? Tudo isso. Isso não exime o fato de ter isenção, mas aquela pessoa que tem condição de ter seu próprio carro, ela vai ter. E nada mais justo que haja um benefício, porque não existe outros também, né? Uma cadeira de roda, por exemplo, se você usa uma cadeira motorizada, não sei se usa motorizada, Bruno, é caro. Você não tem nada por menos de 5 mil, no mínimo, 7 mil reais, no mínimo, uma cadeira motorizada, muito simples ainda, né? Então, isso é obrigação do governo, não é só obrigação, Bruno, isso está em lei. No A gente tem a mínimo, lei. no mínimo 7, 8 mil reais, fácil. Exatamente. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente tem a lei, como você disse, mas a questão é existe um problema de execução. Para quem várias vezes eu já falei aqui, eu já tive a oportunidade de lidar com o interesse público através do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência lá de Santos, de 2015 a mais ou menos 16, 17. Não me lembro quando eu saí, por questões de ordem de saúde e familiar. Mas o que eu aprendi é que existe uma dificuldade de se enxergar o todo e subsegmenta os grupos, né? Subsegmenta os grupos para você se preocupar com aquele grupo e não olha para o geral. Eu venho batendo nessa tecla aqui faz tempo sobre essa questão da necessidade da gente bater na tecla do todo. Porque se eu consigo conquistar benefício para todo mundo, depois eu pulverizo e conquisto para os pequenos grupos.
Eu não sei se eu tenho razão ou não. Não sei se você concorda comigo. Concordo com você plenamente. Plenamente. E não é só. A gente percebe que. Eu não sei se a palavra desinteresse, não é isso, porque hoje, né, por uma questão de que existe uma agenda inclusiva hoje, então se fala muito nisso, né? Só que eu estou vendo muito discurso, Bruno, muito discurso. Eu quero ver isso aí na prática, sabe? Eu quero ver o que, na vida das pessoas, o que está mudando. Isso eu queria ver. Por enquanto tem muito discurso, que vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter. A gente tem, outro dia, a gente estava falando, eu, o Rodrigo Rosso, existe mais de 4.000 pessoas aguardando uma vaga no Atende aqui em São Paulo. Pessoas que precisam ser transportadas na sua cadeira de roda e não tem. Não tem. Então, nada mais justo que você tenha uma isenção. Só que a isenção não cobre para quem, por exemplo, precisa usar uma cadeira motorizada ou precisa entrar no carro com a cadeira, não cobre, porque o valor é irrisório hoje. Então, os carros também aumentaram demais. A maioria dos carros saíram do limite. Então, tem que ser feito alguma coisa. Não, isso sabe. Não... Agora, uma coisa, eu questionei, inclusive, em reuniões que a gente teve com o governo do Estado, com o Secretário da Fazenda, até o governo federal, por que táxi não tem limite? Ah, porque táxi é considerado um serviço público. Ok, mas hoje você tem táxi, você tem Uber, você tem 99, você tem vários tipos de aplicativo. Por que, de alguma forma, não existe um limite para a pessoa com deficiência e não existe um limite para o taxista? A lei é a mesma. A lei é a mesma. A lei que concede a isenção de IPI é a mesma e o convênio é o mesmo também do ICMS. Por que isso não... Por que existe essa discriminação, vamos dizer assim? É estranho. Ah, porque é um serviço público. Mas, na verdade, as pessoas com deficiência necessitam de serviço público que não existe. Então, é uma compensação. Isso deveria ter também. Então, não quero aqui ficar só procurando complicações, mas a gente tem uma coisa que você falou que é muito interessante também, Bruno. Nós temos muita lei para o Brasil que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. A LBI é bem completa. O problema, Bruno, é que não existe fiscalização, né? Muita coisa fica só no discurso, e isso no dia a dia não acontece. Sabe, o ideal, qual é? O ideal que tem isenção para carro? Não. Eu acho que o ideal, que a isenção não é feita para vender carro. A isenção é feita para atender as pessoas com deficiência na sua necessidade. O ideal seria que houvesse transporte público acessível para todo mundo. Aí você talvez não teria nem necessidade da isenção de imposto para a compra do carro. Vamos supor que você fosse comprar a tua cadeira motorizada, o governo subsidiasse uma parte. Se você precisar de um tratamento, o governo faz isso pelo SUS, com qualidade. Você precisa estudar, você tem uma escola com acessibilidade, com qualidade para você estudar. A necessidade de você comprar um carro com isenção, ela diminui. Mas hoje isso não acontece. Isso não acontece, infelizmente. Então, é legítimo que isso seja feito. Então, a gente briga por isso, porque a gente tramita na área de veículos, né? Essa é a área que eu acabei me especializando, veículos acessíveis. Então, isso a gente é uma briga eterna, né? Isso quando está começando as coisas a sentarem e ver o governo muda alguma coisa. Mas eu acho o seguinte, também, a gente tem que lutar pela questão da redução do valor de cadeira de roda, muleta, essas coisas que a gente usa no dia a dia.
Ah, questão, por exemplo, hoje você tem guindaste para transferência de um lugar para o outro, da cama para a cadeira de roda, da cadeira para o sofá. A gente precisa baratear o custo do baratear o custo dos produtos de acessibilidade no dia a dia, para que outras pessoas tenham acesso a isso, tenham acesso a esses equipamentos. A luta que a gente tem é muito ampla. É verdade. É muito ampla e o discurso de nada sobre nós sem nós, ele, por enquanto, é só um jargão, né? Porque, infelizmente, as coisas não têm sido assim. Mas também eu acho que o Brasil deveria ter uma política de dispensação de tecnologia assistiva que fosse mais ágil, né? Que fosse mais efetiva, né? Eu não sei como, eu não tenho acompanhado isso muito hoje, que eu me atenho mais à área automotiva, mas eu sei que o Chile aqui na América do Sul, tinha um modelo muito bacana de dispensação, né? Que o serviço de saúde lá, ele fornecia vários equipamentos de tecnologia assistiva a custo zero, sabe? Então, as pessoas que não têm condição de comprar, o governo supre isso. E quem tem condição de comprar, compra isso de uma forma subsidiada também, ou com crédito, alguma coisa assim. A gente tem umas experiências muito bacanas, por exemplo, o Crédito Banco do Brasil é muito legal. Eu acho que, se eu não me engano, no passado, no governo passado, isso também não foi muito acima. No governo anterior ao governo Bolsonaro, funcionava bem, e eu espero que agora isso volte a funcionar bem, né? Porque é uma coisa que no Brasil você precisa de crédito. Isso aí, você ter uma ideia, o mercado automotivo, para as pessoas que não têm uma deficiência, o mercado também está complicado porque não tem crédito. Então, para as pessoas com deficiência, não muda nada. Então, eu teria que ter crédito para isso também. Isso que eu acho uma alternativa interessante, enquanto não se tem um plano do governo para oferecer isso, né? Porque você veja bem, a gente está falando de Atende até agora há pouco, né? O Atende, por exemplo, ele leva a pessoa até um certo lugar. Daquele lugar em diante, a pessoa já não, se não tiver acessibilidade, ela não chega em casa. Então, eu cansei de ver mãe carregando criança no colo, porque o Atende chega até um lugar. E isso é uma coisa que isso há anos é assim. Tem que melhorar de alguma forma. Os serviços públicos são necessários algumas reconfigurações. Por exemplo, o Luci Montoro. O Luci Montoro, você só é atendido àquela pessoa que tem uma deficiência adquirida, porque só trabalha a reabilitação. O Luci Montoro podia ser feito um atendimento também para as deficiências naturais. Isso é uma questão que poderia ser trabalhada, porque muita gente fica sem atendimento de qualidade, porque bate lá e o serviço é só para deficiência adquirida.
Lúcio Montoro, Bruno, ele se moldou muito no atendimento do Sara Kubitschek, né? Que ele é muito voltado ao lesado medular, né? Então, as pessoas que têm alguma deficiência congênita já acaba limitando alguma coisa. Mas eu acho que o Lúcio Montoro, inclusive, é uma coisa boa que aconteceu aqui no estado de São Paulo, que é um modelo dentro daquilo que ele faz, só que ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser mais aberto também a outras pessoas, às outras necessidades, né? Ou se não, que seja feito isso de alguma forma, não nesse modelo especificamente, mas um modelo parecido, onde possa abranger um número maior, né, de pessoas e de diversidade também, né? Porque eu acho que você vai falar, puxa, é só crítica? Não. O Simão Toro faz um trabalho muito bacana. No Brasil, o Sara Kubitschek faz um trabalho reconhecido mundialmente. Entendeu? Você tem também associações de autistas, você tem associações de PC, você tem associações que cuidam de pessoas com deficiência intelectual. Você também tem. Mas agora, referência, sim, você se encontra mais na parte de lesado medular, né? Eu acho que deveria... A CD também. A CD, então, é uma das mais antigas, né? Mas a CD também ela é voltada mais para o lesado medular, principalmente. A CD, acho que ela foi fundada, né, com base no início, por conta de que antes da vacina Sabin você tinha um número muito grande de pessoas com sequela de poliomielite, né? Então, talvez seja por isso que o início dela foi assim, e a grande maioria. Mas esses são modelos bons que o governo poderia, né, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, podia abrir também isso para outras coisas. Né? Porque, infelizmente, ou felizmente também, né, Bruno? Porque antigamente, por exemplo, dependendo da deficiência, hoje, por exemplo, fala muito, o número de autistas cresceu muito. Cresceu porque existe um diagnóstico também. Antigamente não tinha nem diagnóstico, então achavam que a pessoa tinha um probleminha, vamos dizer assim. Né? Então, o diagnóstico aumentou. Então, com isso também aumentou o número de autistas. As instituições, as associações que cuidam também têm que aumentar. Então, tem muita coisa. E o que chama a atenção também, Bruno, é que isso, na Lei Brasileira de Inclusão, tudo isso está previsto. É simples resolver isso aí. É só você colocar o que está na lei, que o Brasil assinou, ele é signatário da Convenção das Nações Unidas, né? A Convenção Mundial. A Lei Brasileira de Inclusão contém tudo isso. Simplesmente, se isso for regulamentado e colocado em prática, muita coisa vai ser resolvida. Eu tenho fé que as coisas se resolvam com o tempo. Agora, já melhorou alguma coisa? Melhorou. Mas a gente tem medo que, se a gente não gritar, Bruno, isso vai voltar para trás, entendeu? A gente está no momento hoje que a gente tem que berrar alto para que a gente não tenha nenhum retrocesso. Sim. Por exemplo, eu vou voltar um pouquinho para trás, ainda no começo desse ano. A Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo quase foi extinta. E só não foi extinta porque houve pressão das pessoas com deficiência e do movimento da pessoa com deficiência, para que houvesse uma reconfiguração da secretaria para que se mantivesse. Inclusive, na coluna, acho que foi do mês de fevereiro ou março, que a reação é bimestral, né?
eu falei sobre falei um pouco sobre isso também, sobre a quase extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que se manteve graças à pressão das pessoas com deficiência. Graças a Deus, o governador teve o bom senso de voltar atrás na decisão original. Hoje você, por conta hoje a informação, por conta das redes sociais também, ela é muito Mas rápida, né? Vamos mudar de assunto um pouquinho. Manda. Sim, ela é rápida. A pressão das redes sociais é muito em cima do fato. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você acha que existe uma cultura para a pessoa com deficiência, ela é vista como consumidora? E o que a gente pode fazer para melhorar essa questão? Bruno, eu sempre disse que a pessoa com deficiência, se ela fosse vista como um consumidor, você não precisaria obrigar um restaurante a colocar uma rampa na entrada do restaurante. Porque se você teria lá 10 pessoas com deficiência indo todo dia almoçar ou jantar no restaurante, não precisaria lei nenhuma. O próprio proprietário ia se esforçar de colocar uma rampa, fazer uma melhoria, porque as pessoas iriam consumir, ele ia fazer dinheiro com isso aí. O problema é que eles não olham dessa forma, entendeu? A gente, infelizmente, vem de uma cultura, e agora, por exemplo, uma loteria que apareceu aí também reacende essas coisas. A gente vem com uma cultura do coitadinho, né? De ter que ajudar. De alguma forma, a pessoa com deficiência ela precisa de algum auxílio, algum tipo de subsídio. Na verdade, o que a gente pede de isenção, o que a gente pede de acessibilidade, é obrigação do governo. As pessoas querem se equiparar para ter as mesmas chances, para poder trabalhar na mesma empresa, para poder estudar na mesma escola. Então, para isso, ela precisa ter acessibilidade, então ela nem chega na escola. Não adianta você fazer uma escola maravilhosa, que você tem todo mundo, e a pessoa não consegue sair na calçada da casa dela com a cadeira. Então, não é só isso. Você tem todo um processo para isso. Então, o consumo também, as pessoas acabam não vendo essas pessoas como consumidores. A revista Reação fez uma pesquisa numa dessas Reatecs da vida aí. A grande maioria das pessoas com deficiência que visitavam a feira, ok, é um ambiente fechado, restrito, eram de classe AB. Você tem pessoas com deficiência de classe C, de classe D? Também tem. Mas a maioria que, de alguma forma, transita aqui para o São Paulo é de classe AB. Então, você tem pessoas com poder aquisitivo. Além de que você tem a lei de cotas, que ajudou bastante, porque as pessoas começaram a trabalhar, começaram a ganhar dinheiro, começaram a consumir. Né? Isso é muito melhor. Não, veja bem, é que hoje qualquer coisa que você fala vira uma coisa. Eu não sou contra o LOAS, sobre o auxílio, né, para pessoas com deficiência de baixa renda. Não sou contra. Eu acho que isso é válido também. Mas essas pessoas, elas precisam ser colocadas no mercado de trabalho de alguma forma, para elas estarem inseridas na sociedade em todos os sentidos, sabe?
se sentir cooperando com a sua casa, cooperando com a sua família, comprando as suas coisas, como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que ainda falta um pouco. Eu acho que ainda se vê muito. A nossa amiga Tabata Country, ela abordou isso bastante na novela, né, na novela das 8. A pessoa do estabelecimento te vê como sendo um problema, né, e não uma solução. Só que muita gente se esquece, Bruno, que a população brasileira está envelhecendo. Envelhecendo e muito rapidamente. Hoje você já tem uma base menor de jovens do que tinha no passado, e essas pessoas envelhecem com uma qualidade de vida que não é a ideal. Então, certamente, vai chegar uma hora que essas pessoas vão precisar ir no supermercado, vão precisar ir no restaurante, na farmácia, no hospital, entendeu? Isso vai ser um problema. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor esse segmento, e eu acho que se as pessoas forem vistas como um consumidor, muita coisa vai melhorar. Mas, para isso, você só vai consumir se você tiver renda, né, Bruno? Sabe, a chave da questão é a seguinte, eu não sei se eu tô certo ou se eu estou errado no que eu vou dizer. Eles não... Vamos pensar no restaurante. Um restaurante, ele não vai pensar... É a última coisa que ele vai pensar é construir uma rampa. Por quê? Se ele constrói uma rampa, ele vai dar acesso às pessoas com deficiência, porém, o volume dessas pessoas com deficiência vai aumentar e isso vai acabar afastando as pessoas que andam, entendeu? Isso eles não querem. Bruno, esse preconceito, ele vai da falta de Entendeu? Convivência. A chave da questão é essa. Entendi. Mas, Bruno, eu aprendi, quando comecei a trabalhar nesse segmento, eu tinha pouca familiaridade, muito pouco convívio com pessoas com deficiência. E nesses 20 e poucos anos, eu entendi, eu tenho grandes amigos que convivem comigo, que a gente segue a vida juntos, e a gente começou a entender um pouco quais são as necessidades dessas pessoas. Eu aprendi muita coisa com as pessoas com deficiência, não falo isso de modo piegas ou nem para hipocrisia, muito pelo contrário. Eu aprendi muito. E outra coisa também, eu acho que eu sou um pouco melhor do que eu era por conta do que eu convivo com as pessoas diferentes, entendeu? Eu acho que isso é um pensamento... As pessoas que pensam assim, que não querem conviver de alguma forma com pessoa com deficiência, eu vou te falar uma coisa, eu tenho pena, porque não entendem o que vai aprender um pouco mais sobre a vida, sobre muitas coisas. E outra coisa, você percebe que não tem ninguém perfeito em todos os sentidos, Bruno. Isso não não estou querendo dizer aqui que todo mundo é igual, não, deficiência, todo mundo é deficiente, não é isso. Que quem fala isso não imagina que é uma deficiência, né? Mas você tem que entender que a outra pessoa pode acrescentar de alguma forma. Se você for ver as limitações, você vai viver um mundo limitado. Agora, se você for ver as potencialidades, tem lugar para todo mundo nesse mundo, Bruno.
É questão de que as pessoas entendam assim. Agora, o que eu acho interessante isso aí, por exemplo, na Reatec, que você já deve ter ido, você conhece muito bem, eu obrigado, hein, todas as escolas públicas mandarem as crianças visitar a Reatec. Isso é legal, sabe? Porque a criança não tem esse preconceito. Esse preconceito você vai ter depois de adulto. Então, são coisas que a gente simples que a gente pode fazer para entender, né, como funciona esse universo para que a gente conviva melhor. Exatamente isso. Você constrói você constrói a mente do cidadão quando é criança. Você constrói a mente do cidadão quando você é criança. É por isso que eu defendo o seguinte, que toda escola, seja pública ou particular, ela tem uma política educacional de inserção, através de inserção da pessoa com deficiência, através do quê? De uma avaliação clínica, física, intelectual da pessoa com deficiência, para ver se ela tem condições de frequentar uma classe dita normal com outras pessoas sem deficiência, claro, acompanhando o desenvolvimento dela. E aquela criança, aquele adolescente que não tiver condições de fazer parte do ambiente normal, ela ser colocada em uma classe, vamos dizer assim, né? Especial, para que ela continue convivendo com as pessoas sem deficiência, com as crianças sem deficiência, para que as crianças sem deficiência aprendam a conviver com a diferença humana e se construam cidadãos melhores no futuro. Perfeito. Eu vou Perfeito. aproveitar a oportunidade de ter falado sobre a questão dos restaurantes para te dar um exemplo do que eu já vivi. Certa vez, eu estava com meu irmão numa pizzaria e lá, eu sou de Santos. Eu sou de Santos, no litoral de São Paulo. E a cidade é plana, tudo bonitinho, gostosinho e tal e coisa. Só que a gente foi numa pizzaria onde a mesa dessa pizzaria era em X. Ou seja, você não pode comer da forma que você gostaria. Para quem é cadeirante. Com a cadeira embaixo. Aquilo foi me irritando de uma tal maneira eu não poder comer da forma que eu queria e da forma que eu sei, né? Graças a Deus.
que aquilo foi me irritando de uma tal maneira que eu acabei tendo que comer com a ajuda do meu irmão. Entendeu? Por quê? A bendita da mesa não era acessível. Eu sei que eu nunca mais voltei na pizzaria. E eu cheguei em casa bufando de raiva. Eu cheguei em casa bufando de raiva. Só para tu ter uma noção. Por isso que eu falo da questão da falta de acessibilidade intencional. Entendeu? Será a última coisa que preço de eu uma vou mesa, fazer para que eu diminua o fluxo de público com deficiência. deveria ser ao contrário, né? Você certamente atrairia mais pessoas com deficiência para o restaurante dele, se você tivesse uma mesa acessível. Porque hoje, se você vai lá, a mesa é acessível, você come com maior conforto e tranquilidade, você vai colocar na sua rede social que você foi naquele lugar, que é acessível. Eu não tenho uma deficiência e quando vejo um sanitário acessível da maneira correta, eu posto. Quando eu vejo alguma coisa que leva acessibilidade, eu posto. Então, a pessoa com deficiência, mais ainda, porque quando vê um ambiente que é acessível, que ela pode usar com tranquilidade, ela vai postar. Isso vai levar mais gente lá, e é consumidor. E outra coisa também, o Rodrigo fala muito isso, a, a, a pessoa com deficiência ela não nasceu por mágica. Ela tem família, ela tem parentes. E, por exemplo, se você vai comemorar o seu aniversário na pizzaria e você não consegue pôr a cadeira sua lá, a sua família inteira não vai na pizzaria, não é só você. Isso é que a pessoa não entende. Ela acha que, então ele não vai, o Bruno não vai, então o Bruno não vai mais na pizzaria, a família dele vai sozinha, vai deixar ele em casa chorando. Sabe, é uma ignorância do cacete. Isso aí, as pessoas não pensam nisso. Porque a família sua vai falar para outra família, as pessoas convivem, as pessoas se comunicam. Então, infelizmente, a gente ainda tem isso. Tem muito que melhorar? Tem. Eu acho que iniciativas como essa como você disse mesmo, a pressão popular, é assim as coisas vão acontecendo. A gente está num momento hoje de pressão mesmo, que se deixar, foi o que você falou exatamente da Secretaria da Pessoa com Deficiência. A gente deixar, as coisas terminam, e não pode ser assim, muito pelo contrário. A gente teve coisas que evoluíram e por conta disso tem que evoluir mais coisas. A gente não quer parar no que está aqui. Mas isso aí é um pensamento, sabe, muito pequeno de um comerciante, assim, né? Mesmo porque, Bruno, o preço da mesa em X para a mesa de 4 é a mesma coisa, não muda nada. Só o cara não pensou nisso, entendeu? Então, não são coisas que são simples de você perceber se você convive com as pessoas com deficiência, né? O que também você falando do ensino, uma coisa que me vem à mente é isso. Não adianta também você fazer acessibilidade para a pessoa chegar na escola, todo mundo junto, as classes sem nenhum tipo de separação. Isso o ideal é isso. Mas você não pode esquecer também de capacitar o professor, a escola, todos os profissionais da escola para receber essas pessoas com deficiência. Porque o que a gente percebe na prática é isso: a escola agora vai ter que receber qualquer pessoa com deficiência, qualquer que seja deficiência, ok, mas a escola está preparada para isso? Tem acessibilidade para isso? E não é só acessibilidade, a equipe da escola está preparada para receber essa pessoa? Isso eu quero saber. Infelizmente, não é isso que acontece. A acessibilidade atitudinal que eu falo,
Por isso que o tema do episódio aqui, na verdade, o que a gente está falando é sobre comportamento social. Não estou falando de acessibilidade. A gente aqui não está falando sobre acessibilidade física, de urbanidade, coisa e tal. Nós estamos falando aqui de acessibilidade comportamental. Uma simples conversa, como a gente está tendo aqui, é uma acessibilidade comportamental. Porque a gente está trocando ideia naturalmente. E essa questão é chave para a própria aceitação da pessoa com deficiência. Porque ela existe num tripé. Acesso à educação, se ela tiver a possibilidade de acessar um esporte, e o tratamento social que ela recebe. Se ela recebe um tratamento, não vou dizer, a palavra certa não é adequada. Se ela recebe um tratamento natural, uma simples conversa já faz parte de um tratamento natural. Você está entendendo? A importância desse episódio aqui para muita gente que vai assistir depois e vai ouvir em podcast. Bruno, uma coisa que eu, por exemplo, eu não sabia que você era cadeirante. Você que me falou no início da conversa. Mas no papo que a gente está tendo aqui, não importa se você é cadeirante ou não. A cadeira não muda nada para você. Você está sentado numa cadeira, eu estou sentado em outra cadeira aqui. Então, não é todo o tempo que isso se manifesta. São pequenos ajustes. Ninguém está falando de você colocar no seu estabelecimento, por exemplo, um guincho de transporte, ou colocar uma pessoa especializada em conversar com pessoas de espectro autista, uma especialista em tratar com pessoas com deficiência intelectual. Não é isso. É simplesmente empatia. Você vê a necessidade da pessoa. Eu vou te falar um exemplo aqui, Bruno, que eu achei num desses treinamentos que eu fiz um tempo atrás. Um vendedor foi atender uma senhora. Na verdade, a filha era uma pessoa com deficiência, estava comprando um carro para a filha, e a menina eu acho que era PC, porque o cognitivo dela era preservado, só que ela não conseguia caminhar, e ela se comunicava muito mal. E aí a mãe deixou ela no carro, entrou na concessionária, estava tudo certo, acertou a venda do carro, ela falou, só que ela falou, eu preciso trazer minha filha para ver o carro aqui dentro. Porque dependendo, se ela não gostar do carro, ela não vai entrar no carro. O vendedor falou, ótimo. Ela falou, só que ela está aqui no carro, mas ela está sem a cadeira. Eu deixei a cadeira dela em casa, eu só vim aqui, passei para pegar esse papel e vou voltar para casa. Então, ela está sem a cadeira. Ele falou, eu posso vir uma outra hora. Ele falou, pode vir. Ela falou, mas ela se importa se eu carregá-la no colo? É o correto? Não é. Mas a mãe falou assim, não sei, você quer tentar? Né? Vai que ela fique confortável. Era uma garota de 12, 13 anos. Ele foi até o carro, conversou com ela entendeu assim, ele fez sinal que ia pegar ela no colo, ela foi no colo dele. Ele chegou lá com ela no colo, no showroom da concessionária, pediu para buscar a cadeira do gerente da concessionária,
porque a cadeira tinha rodinhas, ele pegou a cadeira da gerente da concessionária, colocou ela sentadinha lá e foi rodando com aquilo até o carro. Ela olhou o carro e falou: "Você quer entrar no carro?" Ela falou que queria, ele pegou ela no colo, colocou no carro. Ela começou a rir, ficou toda feliz, voltou para a cadeira e levou ele no colo até o carro, colocou no colo, ela foi embora. O que eu dou esse exemplo? Eu ouvi de um vendedor, que é de Manaus, inclusive, ele sabe quem é, um abraço para ele, e a atitude dele foi, ele não tinha as ferramentas certas, ele não tinha uma cadeira de rodas, ele não tinha, ele foi pegar a pessoa, ele perguntou antes se podia, a mãe foi muito bacana de deixar, a menina também se sentiu confortável, e ele fez o serviço. Ele fez o que tinha que ser feito. Então, é atitude. Nem sempre você vai ter a ferramenta perfeita. O que interessa é a tua atitude, Bruno. Por isso que eu acho que as pessoas têm que se ligar mais nisso, sabe? Porque você nunca sabe o dia de amanhã, não desejo nada para ninguém, mas a tua própria velhice vai te trazer necessidades que hoje você não tem, entendeu? Eu estou falando com você aqui, minha coluna está doendo aqui atrás. Então, tem coisas que você, na idade, você vai ter necessidade de uma bengala, alguma coisa, algum auxílio para alguma coisa. Todo mundo vai ter. Graças a Deus que tem, porque a gente morre antes, não tem isso. Sim. Agora, eu vou, vou querer saber o seguinte de você. Ah, como é que foi a ideia do Resenha Inclusiva, que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube? E eu dou muita risada. Bruno, o Rodrigo é um amigo de 20 e poucos anos. Então, a gente conversa praticamente quase todo dia, né? Eu sei que é, E um dia, numa dessas conversas, a gente falou: a gente está fazendo muito programa sério, né? A gente está falando só eu de sei outra que coisa. a ideia, eu sei que a ideia não é rir, é conversar sério. É, mas o que a gente também pensou, o Bruno, que é o seguinte: todo dia a gente mastigando a mesma coisa. Ah, a isenção vai sair, a isenção não vai aumentar o teto, não vai aumentar o teto. Eu falei: ô Rodrigo, isso aí já está enchendo o saco. E outra coisa também, tem um monte de outras coisas boas que a gente vê no dia a dia que a gente não comenta, sabe? Coisas simples que tem para a pessoa com deficiência que a gente não fala. A gente só fala: olha, precisa aumentar o teto, olha, não tem, o governo não deu isso, o governo não deu aquilo, não tem transporte, não tem não sei o que. Pô, vamos falar de coisa boa, vamos mostrar coisa bacana, sabe? Vamos trazer solução diferente, sabe? Gente, eu converso com qualquer amigo meu, tendo deficiência ou não, sobre os mesmos assuntos. Nada diferente, entendeu? Nada diferente. Então, a gente resolveu fazer um bate-papo descontraído, falando de tudo. A gente critica quando tem que criticar, dá risada quando tem que dar risada. A gente deve até trazer convidados. Você se prepara aí que a gente vai levar você lá. E a ideia é trazer gente inteligente, gente que tem uma visão diferente da história, sabe? E que possa abrir a cabeça de muita gente, entendeu? Que a gente precisa desmistificar isso aí, sabe? Não, essa coisa de você dar um rótulo para as pessoas nunca é e nunca foi e nunca vai ser legal.
Agora, eu vou perguntar uma coisa para você. Eu não sei se você teve acesso ao vídeo do Marcos Mion. E ao comentário dele, se você teve, qual foi a sua opinião apenas sobre as declarações de um pai de pessoa com deficiência? Eu não sei, Bruno, a qual fala dele você está se referindo, porque ele se manifestou várias vezes, né? E eu acho isso super bacana, alguém que tem uma visibilidade enorme, né? Se posicionar em todos esses momentos. Até acho que se ele se posiciona várias vezes nesse sentido, é bom porque ele tem uma voz forte nisso, mas é triste porque se ele tem que se pronunciar toda hora, é que toda hora está acontecendo alguma coisa que não é legal para a pessoa com deficiência. Né? Mas ele é um cara muito inteligente, né? E isso, ele convive com uma pessoa com deficiência e ele tem, não que só as pessoas que convivem tenham essa autoridade, não é isso, mas ele tem propriedade para falar, né? Porque ele é pai de um. Então, a gente entende que os filhos são todos iguais, Bruno, não tem diferença um para outro. Você não tem um amor maior ou menor porque o teu filho tem ou não tem uma deficiência. É que certamente aquele que tem uma deficiência, ele tem uma necessidade maior de algumas coisas que o outro que não tem deficiência não tem. Então é normal que você despenda mais tempo para isso. Mas eu acho que o Marcos Mion, não só ele, mas toda pessoa que tem muita visibilidade, né, o que eles chamam de celebridade, entre aspas, eles têm um compromisso também com isso. Né? Tem uma amiga minha, Tabata Country, que ficava brava quando eu falava isso para ela. Falava, Tabata, você, por poder se comunicar bem, você ter uma imagem bacana, eu sei que é um peso a mais, né, mas eu acho que você tem um compromisso também de falar por aqueles que não têm essa coragem, ou não têm essa oportunidade, ou não consegue. Muitas vezes o dom da pessoa não é falar, o dom da pessoa é outra coisa, ele tem outra familiaridade com alguma outra coisa, ele tem uma outra potencialidade. Então, por exemplo, você também, Bruno, esse teu programa, essa forma de você se comunicar, você vai acabar, você querendo ou não, você vai acabar trazendo muita gente que está em casa, que não tem vontade de fazer o que você está fazendo, vai fazer também. Você vai tirar muita gente que está ali olhando e fala, puxa, eu posso fazer como ele. Então, isso é bacana, entendeu? Eu não quero jogar isso como um fardo. Pô, eu já tenho a minha vida para tocar, não tenho que jogar um fardo a mais. Não é isso. É questão de que é um compromisso também com a sociedade. E outra coisa também, eu até uma frase que eu vi uma vez, quando você for embora desse mundo, você vai ser lembrado por quê? Sabe? Isso é uma coisa bacana. Você não vive pensando nisso 24 horas, mas é uma coisa legal, eu acho bacana. E essas pessoas que têm uma visibilidade maior têm um compromisso, sim, de poder levar isso adiante. Eu vou te contar uma coisa pessoal. Eu criei um abaixo-assinado na época da medida provisória que praticamente estava acabando com as isenções de impostos para pessoa com deficiência no Brasil. Eu criei um abaixo-assinado e esse abaixo-assinado começou a subir o número de assinaturas. Tem um amigo meu, Carlos Eduardo Bezerra, né? Que a sobrinha dele é uma atriz. Não me recordo, infelizmente, o nome dela aqui agora, mas depois eu posso até passar para você.
que é super conhecida. Ele pediu para ela se ela podia compartilhar aquele abaixo-assinado. Ela compartilhou e aquilo explodiu. Entendeu? Isso é uma coisa, inclusive, que eu não falei quase em nenhum lugar. Isso explodiu. Então, pô, eu agradeço ela muito o fato dela ter feito isso. Então, essas pessoas, de alguma forma, elas também é uma forma delas retribuírem o carinho que elas têm das pessoas que as admiram, né? E poder dividir isso também. Eu acho que o Marcos Mion faz ele faz muita diferença nas falas dele, inclusive aquela fala que ele fala da extinção da secretaria estadual. Eu não sei se foi por conta disso, mas contribuiu bastante para o governador refletir e voltar atrás na ideia. Foi por causa dele também. Foi por causa dele também. Mas eu vou entrar num outro detalhe, que não é detalhe, porque ele pode. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei no programa passado que eu fiz com o Rodrigo Rosso, que é o seguinte: ele poderia concentrar essa força que ele tem para lutar internamente dentro da emissora que ele trabalha, para criar um programa voltado para a pessoa com deficiência, para quebrar os mitos em volta da pessoa com deficiência, de diversas condições físicas, clínicas e etc e tal. Existe uma força, existe, mas concentrar de outras formas. Entendeu? Eu acho que isso é questão de tempo, Bruno. Isso é questão de tempo, sabe? Eu acho que poderia tem muita coisa ser que criado um programa. Eu acho que isso é questão de tempo. Eu só torço para que hoje a gente percebe que as pessoas com deficiência elas vou te falar que está na moda, não é isso, mas você vê. Você acha que vai muita acabar coisa sendo na TV. Mas eu vejo muita gente mostrando pessoa com deficiência. Eu acho isso bacana. Só não espero que isso seja uma modinha e depois ninguém esqueça e não mude nada. Eu acho que isso tem que ser usado para uma transformação. Você acha que vai acabar sendo criado, então? Eu acho que sim. Porque já tem atriz com deficiência trabalhando lá. Eu acho que nós temos programas durante o dia, já tem algumas pessoas que aparecem ali. Agora, eu não acho legal levar para mostrar. Eu acho, Bruno, que o correto não é levar as pessoas para mostrar a deficiência lá. O ideal é que as pessoas trabalhassem lá de alguma forma. Você perceber, se a Globo você tem a Tabata que trabalha lá, você tem a repórter do Fantástico também, que também trabalha lá. Então, só que eu acho que com o tempo você vai ter mais pessoas com deficiência que tenha mais exposição da mídia. Eu acho que sim. Eu acho que isso não é uma coisa impossível de acontecer. Eu acho que isso pode acontecer. Até porque a Globo tem uma folha de serviços prestados à pessoa com deficiência. Porque a primeira
primeira emissora que colocou em evidência a questão da pessoa com deficiência, em diversos momentos, colocou a pessoa com deficiência visual, colocou síndrome de Down, colocou a questão da deficiência física em 2 novelas já. É a Rede Globo. E tem aquele programa lá, o No Limite, aquele programa de sobrevivência, com um cara com deficiência, o Fernando Fernandes. Cadeira. Ele mesmo. Ele mesmo. Então, a folha de serviços prestados à pessoa com deficiência é muito extensa. É muito extensa. Tudo bem que ele já tinha um histórico de ser ex-BBB, né? Mas e eu acho que é por causa disso que ele acabou sendo inserido com mais tranquilidade, mais facilidade dentro de um projeto de comandar um programa. Mas já é um começo. Eu entendo assim. Bruno, você tem o Fernando Fernandes, você tem a Flávia Sintra, você tem a Tabata Count, tem muita gente que de alguma forma a Globo, porque a primeira novela da Globo, ela inicialmente colocou uma pessoa fazendo papel de cadeirante, né? A pessoa não era cadeirante. Aí colocaram uma pessoa para fazer um papel coadjuvante dessa atriz. Agora já não, colocaram uma pessoa, atriz, que é usuária de cadeira de rodas. Sim. Então, eu acho que tudo isso é um processo, né, Bruno? Como eu já tenho uma certa idade, você vai ficando velho, você vai ficando chato, e você já viu de tudo na vida, eu espero que não seja só uma modinha que use as pessoas com deficiência para, mostrar que politicamente é correto, e isso não se transforme em melhorias ou algum tipo de coisa bacana para todo mundo. Só isso que eu acho. Eu vou fazer uma pergunta para você, usando a sua experiência de trabalhar no setor automotivo, que você me deu uma sugestão sem querer. É o seguinte: existe muita diferença de valor do carro para pessoa com deficiência e sem deficiência? Qual é essa diferença? Você está falando no que diz respeito às isenções, né? Com referência às isenções, muita gente fala aí de valores que são irreais completamente. Você tem Estou falando de questão de valores e... Com e sem isenção, né? Você tem alguns, porque o que acontece? Exatamente. Os impostos, eles incidem em várias variantes, como potência de motor, modelo de veículo,
tipo de combustível, tem tudo isso. Então, o que acontecia antes de você ter uma limitação no IPI? Você tinha veículos que eram com combustível era diesel, que a alíquota era muito mais alta. Então, uma isenção em IPI chegava a mais ou menos 20% do valor do carro. Então, como você tinha veículos que tinham um valor muito interessante para a compra. Muita gente falava em 30%, mas não existe carro com 30% de desconto. Na verdade, não é um desconto, né? É um benefício, mas não tem isso. Geralmente varia de 7, 8, chegando a 10, 15, alguma coisa. Hoje não passa disso, porque os veículos a diesel, a grande maioria, né, acho que quase todos, estão acima de R$ 200 mil, que é o teto do IPI. Então, você não pode comprar carro acima de R$ 200 mil. Você não pode comprar com o IPI, porque é limitado a 200, e o ICMS menos ainda, que está limitado a 100. Então, você não tem. Hoje, varia de 5% a 15%, alguma coisa assim. Só que tem outras vantagens, né? Se você compra um carro abaixo de R$ 100 mil, você também tem uma isenção no IPVA. Então, varia de estado para estado também a isenção de IPVA. Então, é uma coisa interessante, é interessante. Se não fosse interessante, Bruno, você não teria muita pessoa querendo usar essa isenção, né? Isso a gente sabe que muita gente abusou disso, não é a maioria, é minoria, mas muita gente abusou porque a lei é um pouco falha nesse aspecto, dá margem a muita coisa, e muita gente acabou usando seu benefício sem necessidade. Então, isso é um problema para pessoas com deficiência, porque na hora de pagar a conta, na hora que a coisa dá uma encrenca, quem paga é quem precisa. Porque quem tem uma deficiência não pode escapar dessa compra, ela vai ter que trocar o carro, vai comprar. Então, esse é um problema. Então, a gente tem que ter uma... A legislação não ela é até falha, ela não é tão falha assim. O que falta é fiscalização em muitas coisas. Então, a gente espera que isso seja mais equilibrado, que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e que o poder público também corte os excessos. E que, na verdade, a gente nem precisa ter limite, né, se não tiver abuso. Deixa eu pedir licença aqui para fazer um breve. Mandar um abraço para a TV Reação, que está aqui. Está aqui nos comentários aqui a TV Reação, o canal da TV Reação. Um abraço aí. Então é o seguinte, vamos lá. Como é que você avalia a questão? A gente já falou do consumo, da cultura de consumo, da questão da comunicação para a pessoa com deficiência, da mídia inclusiva no geral. A gente já falou das políticas públicas, que, aliás, eu diria para você que há necessidade dos partidos políticos criarem uma cultura de militância política em volta da pessoa com deficiência, mas pela própria pessoa com deficiência ou envolvidos, que eu acho que não existe. Você pega um aqui, um outro ali, aleatoriamente, assim, para você ganhar votos às custas da gente, bater nas nossas costas de 4 em 4 anos e acabou. Mas
mas existe uma pequena abertura, precisa ser maior. Não existe uma cultura política em torno da pessoa com deficiência. Eu gostaria de saber sua opinião sobre sobre essa questão. Bruno, eu acho que a representatividade da pessoa com deficiência junto ao poder público, alguns anos para cá, ela tem sido enfraquecida, no meu modo de ver, no meu modo de entender. Eu lembro que lá atrás você tinha um engajamento muito grande, você tinha associações, instituições, você tinha grupos de pessoas que se uniam e de alguma forma se organizavam, né? E eu vejo hoje isso muito pulverizado até demais. E, infelizmente, isso não é um privilégio da pessoa com deficiência. Politicamente, não tem uma continuidade, não existe um plano, né? A cada governo que muda, vê uma coisa diferente, a gente está eternamente recomeçando. Então, não sei, eu acho que isso aí pode ser um processo que a gente é um país ainda que tem muito que aprender. Eu acho que ainda falta muito para a gente, Bruno, infelizmente. O que a gente, usando a sua experiência agora, como um cara que trabalha pensando na pessoa com deficiência, o que a gente pode melhorar e como é que a gente está nesse momento, na sua avaliação? Eu acho que muita coisa a gente conquistou. Estamos num momento hoje de pressionar para que não hajam retrocessos. Eu acho que o momento nosso hoje é esse. A gente tem que se posicionar para que a gente não perca nada do que a gente conquistou nesses anos todos. E volto a falar, nós temos uma lei muito bem feita que precisa ser colocada em prática, sabe? Por isso que eu falo, para qualquer pessoa com deficiência que tiver o seu direito ofendido de alguma maneira, vá procurar o teu direito de qualquer forma. Você tem condição de contratar um advogado? Contrate. Você não tem como contratar um advogado? Procure um defensor público. Mas a gente tem que pôr a boca no trombone, a gente tem que berrar, senão as coisas não acontecem. A gente tem, hoje, por exemplo, juridicamente, você tem uma lei onde os juízes podem se basear para algum tipo de veredito. Então, tem que ser assim. Se você não procurar cobrar o seu vereador, cobrar o seu deputado estadual, o seu deputado federal, o seu senador, se você não cobrar o seu presidente da República, se você não cobrar em que você elegeu, as coisas já são feitas, né, de uma forma que não é agradável. Aí, se você não fizer nada, ninguém vai fazer por você. Então, eu acho que muita gente que brigou aí para a gente conquistar o que a gente tem hoje, tem muita coisa. Você me falou agora há pouco, a gente está falando sobre Lúcio Montoro. Não, só nesse sentido. A gente já tem hoje muito mais acessibilidade do que tinha no passado. Já tem algumas ruas, o problema é que você tem algumas, né? Não é tudo feito, né? Tudo para que a pessoa tenha acessibilidade, até acessibilidade urbana também. Mas houveram certamente melhorias. Só que a gente está num momento que, desde o governo anterior, a gente tem que ficar atento ao retrocesso. Porque é sempre assim, a gente vê alguma coisa, berra,
Vê alguma coisa, berra. Está na hora da gente ver alguma coisa nova que seja uma melhoria, ou pelo menos que se coloque em prática aquilo que a gente tem por obrigação fazer. Nós temos o que? 5 meses de mandato. Eu vou perguntar para você a sua avaliação sobre o estado de São Paulo, sobre a política pública voltada para a pessoa com deficiência. Dá para ver alguma coisa? Ou ainda não dá para ver nada? Como é que nós estamos? Bruno, no governo anterior, estadual, foi uma das maiores desgraças que passou por aqui. Então, não vejo nada que ele tenha feito que tenha, de alguma forma, possibilitado uma melhoria para as pessoas com deficiência aqui. Esse governo é muito novo também. Então, não sei dizer. Já começou mal, né? Tentando acabar com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Mas o que eu notei nesse novo governador é que ele não tem vergonha de voltar atrás. Isso é interessante. Né? Ele, acho que é sensível também às coisas ao fato de que as pessoas, de alguma forma, acabam se pressionando, né? Ele é mais sensível a isso, mas eu acho que tem que aguardar. Eu não vejo, em termos de melhoria, não vejo nada assim que a gente possa falar que hoje está melhor. Está igual, e igual, mesmo igual, porque a gente está brigando muito, né? E o governo anterior levou muita coisa lá para baixo. A gente está tentando levantar alguma coisa agora. Né? Vamos ver, dá mais um pouco de tempo aí para esse governador para ver se ele faz alguma coisa mais interessante, porque pior do que o anterior, muito difícil. O governo anterior, eu vou ficar em silêncio aqui para não. Ai, Jesus! Eita! Mas eu acho o seguinte, só vou pincelar, tá? Eu acho que o pensamento de extinguir a Secretaria da Pessoa com Deficiência no início do governo atual foi pela falta de atividade da secretaria no governo passado. Ponto. Tem toda a razão. Não foi uma intenção, mas sim pela falta de atividade em prol da pessoa com deficiência. Bom, vamos para as considerações finais. A sua mensagem final, por favor. E você voltará. Bruno,
primeiro lugar, prazer enorme estar aqui com você. Bate-papo da melhor qualidade. E. Já estou deixando um recadinho. Já estou de... É, já tô deixando. Já tô deixando um recadinho. Já tô deixando um recadinho. Você vai voltar. volto com o maior prazer. Inclusive, vou levar A você lá palavra é na. sua, desculpa. Vou levar você lá na nossa resenha lá. Bruno, na verdade, te agradecer muito pelo convite. Prazer estar aqui com você. E eu acho que tudo que envolve a vida das pessoas com deficiência, ele é sempre válida, a discussão. Não importa se ninguém tem razão nessa história, né? Eu acho que a, a inclusão das pessoas com deficiência, ela é uma das coisas que faz com que você vá exercer a tua cidadania da melhor forma. Não só a inclusão da pessoa com deficiência, mas as pessoas diferentes, né? Todo mundo tem. O que eu aprendi com as pessoas com deficiência é você conviver com as diferenças, sabe? Você não se vê somente a parte de limitação, vê a parte de potencialidade, vê a parte de, de mesmo sinergia nas coisas, de empatia. Isso ninguém quer aqui assistencialismo, ninguém quer ajuda, ninguém quer esmola, ninguém quer nada. A gente quer só ter as mesmas oportunidades. A gente quer ter só ser inserido na sociedade, fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, só que para isso precisa de algum tipo de adaptação e a gente precisa disso. É um grande prazer, vivo isso há mais de 20 anos e tenho uma gratidão enorme por tudo que eu aprendi com os meus amigos, do que eles aprenderam comigo também, porque a vida é uma troca, Bruno. Você me traz alguma coisa, eu te dou alguma coisa e a gente segue adiante dessa forma que a gente vive. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. E um abraço aí, pessoal de Santos aí, que tem um grande amigo aí, Sacha, que mora aí também. E queria dizer que em breve irei a Santos com a minha mãe, que adora uma praia, adora um sorvete à beira-mar e adora comer um pastelzinho e caldo de cana aí na orla marítima da Baixada Santista. Obrigado, Bruno. Então tá certo. Obrigado, eu. O... Obrigado, eu. Um abraço, saudações inclusivas a você e meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau.
na nossa vida, que é o sentimento de rejeição. É um sentimento que traz mágoa, que traz dor. É um sentimento que trava a nossa prosperidade. É um sentimento que dificulta você liberar perdão para quem te rejeitou. Mas Deus manda dizer para você, diante dessa palavra, que Ele está chegando com cura. Ele vai atingir, sabe, o profundo, o seu profundo. A sua criança interior vai ser atingida por Deus. Para tirar de você esse sentimento de rejeição que está atrapalhando a sua caminhada e a sua prosperidade. Então hoje Deus está chegando com cura, tirando de você todo esse sentimento de rejeição para que você possa receber da espiritualidade a prosperidade que é sua por direito. E tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que a prosperidade que Deus tem na sua vida é muito grande. Você sabe do que Deus está falando. Você não nasceu para ser mais um. Você tem um lugar diferenciado aqui nessa terra. Você sabe do que Deus está falando. Só que o sentimento de rejeição, ele trava a nossa vida, a nossa prosperidade em todos os sentidos. Isso vai gerando mágoa, vai te trazendo dor e você não consegue liberar o perdão, que você vai conseguir agora liberar perdão para quem te desprezou. Pode ser algo assim que aconteceu na sua infância, coisas muito antigas, não importa o tempo. Deus manda dizer para você, não importa o tempo que você sofreu esse processo de rejeição. Eu estou chegando agora para trazer cura para você nesse sentido, para que você possa prosperar, porque a espiritualidade está todinha em movimentação diante da prosperidade que vai trazer para você. Esse é o ano de quem foi rejeitado. Esse é o ano de quem sofreu e sofreu calado. Esse é o ano de quem passou por provas arrastando. Esse é o ano de quem obedeceu e pagou um preço que não merecia pagar. Esse é o ano, sabe, do sacrifício que você fez diante de tudo que você viveu. Esse é o ano da sua prosperidade. Só que Deus manda dizer para você, durante esses dias agora, Ele está chegando com cura nessa causa, para que você se liberte disso, para que você venha receber da espiritualidade toda a prosperidade sua que ficou retida diante de um processo de rejeição que você viveu. E Deus vai colocar na sua mão tudo aquilo que é seu por direito. E você vai agradecer a Deus por isso. Você vai tomar posse da sua vitória, você vai tomar posse agora da sua cura. Você vai guardar essa palavra no profundo do teu coração, você vai caminhar leve. Você vai liberar perdão para quem te fez mal, para quem te humilhou e te desprezou. Porque Deus está chegando com um tempo novo na sua história, onde haverá muita prosperidade. Muita prosperidade. E quem fez maldade com você, quem achou que você ia ficar parado e parada no cenário, estagnado e estagnada, vai ter que ver você prosperando. E quando Deus começa a levar o teu povo, irmãos, o inimigo que persegue o povo de Deus começa a ficar incomodado. E além de ficar incomodado, eles começam a sofrer. Porque aquilo que Deus vai dar para você em termos de prosperidade, ninguém, absolutamente ninguém que te persegue, que te fez mal ou que te desprezou vai receber. Deus não vai dar. Deus não abençoa ímpio. Deus, Ele cuida do justo. Deus não favorece gente injusta. Deus sonda o coração do outro. O coração do homem é o único território que Deus é o único que pisa, né? Porque os demônios não conseguem entrar nos nossos pensamentos. Não conseguem. Mas Deus sonda. Então Deus manda você levantar sua cabeça, se elevar. Você vai sentir sua alma mais leve. Você vai liberar perdão. Você vai falar em alta voz aonde você está. Eu libero perdão para fulano de tal que me desprezou. Estou liberta e liberto dessa pessoa. E você vai deixar Deus trabalhar e deixar Deus agir. E confiar nele. Então todo esse sentimento anti-prosperidade que está sugando você, sabe? Que está trazendo uma trava. Não importa o tempo que tenha acontecido isso, Deus está tirando. Para que você possa prosperar. Então deixa Deus te livrar, deixa Deus te limpar disso. Deixa Deus trazer você para, sabe, para o coração dele, para ele. Porque com Deus a gente tem cura, irmãos. Com Deus nós temos cura. Por isso que nós temos que esperar em Deus a pessoa certa, o relacionamento certo.
as amizades certas, a sociedade certa. Por quê? Porque diante de algumas coisas maldosas que as pessoas fazem conosco, trava todas as áreas da nossa vida. Nos traz problema. Traz estagnação, traz indignação. Faz com que a gente fique, sabe, com aquela mágoa parada, que uma má água, né? Não tem vida, não tem oxigênio, não sabe? E aí você fica estagnado, estagnada, dentro de um sentimento, questionando o tempo todo. Por que fizeram isso comigo? Por que me rejeitaram dessa forma? Por que eu não fui escolhido? Por que eu não fui escolhido?